Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fernando Valotti, um dos fundadores do C2S Contact Sales, gestor de leads. Nosso objetivo com esses vídeos é trazer para vocês informações sobre gestão de leads em alta performance. Então o tema de hoje é vendedor e robô. Papel dessas duas figuras dentro das vendas, né? Então, o robô vai substituir o vendedor, né? Então, no setor imobiliário fala-se muito disso, então tiveram artigos sendo publicados disso, gerou muita polêmica. Então, é um assunto que eu acho que vale a pena a gente explorar e entender um pouco mais o que é esse misterioso robô e como ele pode, na verdade, colaborar com o vendedor, tá? Então, vamos lá. Hoje, então, o assunto é vendedor e robô. Tá? Como eles vão trabalhar juntos? A verdade é essa. Quando a gente fala de robô, pessoal, a gente está falando muito de automações, interações automatizadas com os clientes, sem que nenhum ser humano tenha que fazer nada. Na verdade, regras são pré-configuradas, né? Algoritmos são criados e o robô vai fazendo essas interações. Isso quer dizer que o vendedor vai ser desnecessário? O vendedor tem um papel consultivo em venda complexa, né? Como venda de imóvel, de carro, de máquina. Então, assim, é muito difícil que o robô faça isso num período curto de tempo, tá? Mas ele pode ajudar muito. Então, vamos entender hoje, num processo de venda, como se dá a participação de um e de outro nesse cenário, tá? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. A venda começa com o primeiro contato, né? Então, a gente vai lá ter um primeiro contato. Depois do primeiro contato, nós vamos ter uma reunião, né? Vamos falar de imóvel, né? A gente tem bastante familiaridade com esse mercado, mas a gente vai ter aqui uma reunião, uma visita, né? Um imóvel. Depois disso, nós teremos aqui o follow-up, né? Então, você tem uma conversa, vai ter o follow-up para ver como vai desenrolar essa negociação. Finalmente a gente tem a negociação em si, quando o negócio caminha bem. Negociação. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai começar falando, dentro dessas quatro fases da negociação, a gente vai falar primeiro do robô, e o robô vem primeiro intencionalmente, porque o robô, na maioria das vezes, ele prepara a fase para o vendedor. Então ele entra antes, ele consegue ser mais rápido, né? A máquina ela faz geralmente uma intervenção primeiro, né? Mais constante e de uma forma que ela aconteça sempre, né? Ela está programada para ser repetida e repetida sempre, ela não vai esquecer, não vai falhar, tá? Então o robô ele entra antes, geralmente preparando. Então vamos colocar aqui o nosso robô, ok? Então o robô, lembrando, a gente está falando basicamente aqui de uma forma simplista de automações, ok? Ou automatizações, como queiram. E embaixo a gente vai falar do vendedor, ok? Então aqui a gente tem o vendedor. Ótimo. Como o robô ajuda no primeiro contato o vendedor? Por exemplo, quando a gente tem um bot, hoje que é muito comum no mercado, né? Então muitas empresas estão usando bot de WhatsApp especialmente, é a forma que você consegue ajudar o vendedor fazendo um contato rápido e conseguindo informações relevantes. Então, quando a gente tem um bot de WhatsApp, e lembrando, pessoal, um bot de WhatsApp, por exemplo, no C2S, na primeira resposta, ele chega a ter 50% a 70% de respostas de clientes em cima das mensagens enviadas. E o que você vai ter de informação numa mensagem trocada pelo bot, né? Então, o cliente mandou num portal uma mensagem sobre um determinado imóvel, instantaneamente ele vai no WhatsApp do cliente e pergunta: legal, você quer fazer uma visita quando? Ele responde lá, amanhã, semana que vem, daqui 3 meses, quando ele vai querer
Seu interesse de compra é para quando? Agora, imediato? 3 a 6 meses? Daqui a 1 ano? 2? O que você mais gostou na característica desse imóvel? Imagina quanto isso ajuda no raporte do vendedor, que é o que a gente vai colocar embaixo. Forma de pagamento e muitas outras coisas. Óbvio, tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de perguntas e a retenção, né, do vendedor para que ele responda a todas. Então aqui, quando a gente fala de robô ajudando o vendedor, a gente está falando aqui num bot de WhatsApp, por exemplo, tá? Então, um bot de WhatsApp. Esse é o papel no primeiro contato no robô. O vendedor, o que ele tem que fazer no primeiro contato? O bot já foi lá, já fez várias perguntas, tal, mas ele conduziu a negociação, ele foi para um próximo passo? Não, na verdade quem vai ter que fazer isso é o vendedor. E o vendedor vai fazer isso através de um raporte bem feito. Então, com as informações que foram coletadas pelo bot, o vendedor já consegue ter um primeiro contato mais rico, né? Melhor, ele consegue saber sobre características do imóvel que agradar o cliente, a forma que ele vai pagar, quando ele vai negociar, que muitas vezes o vendedor sai falando sobre imóvel e esquece de fazer essas perguntas que são básicas, né? Então, a pergunta de ouro, quer saber quando o cliente vai comprar, o bot 100% das vezes vai ter perguntado isso daí, tá? E lembrando, 50% a 70% de respostas de clientes no bot do C2S, por exemplo, tá? Então, o vendedor, qual que é o papel dele aqui? O papel do vendedor é fazer um bom raporte, né? Raporte, que é aquele primeiro contato com o vendedor, e começar uma aplicação do Spin Selling, né? Que é uma das técnicas de vendas complexas, né? Então, venda simples, você usa muito gatilho, né, para acelerar a venda. Venda complexa não, ela tem que ser mais cuidadosa, você vai usar menos gatilho, você tem que entender o processo de Spin Selling. Spin Selling basicamente vai falar assim, você tem que fazer para o teu cliente perguntas da situação dele, por que ele quer mudar, perguntas de problema, ele está indo para outra cidade para morar por causa do trabalho, ele tem família grande, quais são os problemas que ele quer resolver, né? Então, principalmente perguntas de situação, né? Entender a situação financeira dele, quanto ele pode pagar, o que ele está buscando. Então, nessa fase do Spin Selling, né, que ele envolve perguntas de situação, problema, implicação em ele resolver alguns pontos que ele está com problema, né? Então o vendedor tem que saber, com perguntas de implicação, levar o comprador a mostrar para eles quais são as necessidades explícitas dele, né? E em negociação, e o último que é o N, Need to Pay Off, que na verdade são as soluções, é mostrar quais são as soluções que o vendedor, no caso um corretor de imóvel, tem para ele. Mas nesse primeiro momento, ele vai entrar nessas duas etapas aqui, tá? Lá no final, ele entra com as perguntas de implicação e de solução de problema, que é no momento da negociação, tá? Então, o papel do robô bot, basicamente, ele vai fazer o que aqui? Uma pré-qualificação, né? Então, aqui ele vai pré-qualificar. Pré-qualificar. Qualifique, tá? E aqui o raporte do vendedor. Passando para o próximo ponto, né, para a próxima etapa da negociação, pessoal, o que a gente tem aqui em relação ao robô? Reunião e visita. Que tipo de automação poderia ajudar? Como um robô pode ajudar? Aqui tem coisas aparecendo na tecnologia que são mega legais. Por exemplo, hoje dentro do C2S, quando o lead vem de um portal e é do imóvel de Ipiranga, de X quartos, o que acontece? Tem integrações que o C2S já começa a conseguir fazer hoje, onde dados sobre aquele bairro, a segurança, a escola, informações super relevantes para uma pessoa mudar para aquela casa e saber como é o entorno, né, onde ela está inserida naquele bairro, são super importantes. Então aqui, quando a gente fala de reunião, a gente pode falar que os robôs, eles conseguem ajudar em qualificação do imóvel, por exemplo, tá? Qualificação do imóvel. Então, imagina o vendedor sabendo falar para o cliente tudo pertinente àquele bairro, onde está inserido aquele imóvel, e dando realmente uma demonstração de que ele conhece muito, de que ele é um bom consultor, que é o papel do vendedor. Então, robô, automação, vendedor, cada vez mais consultor. Ok?
O papel do vendedor nesse momento da reunião da visita é fazer uma apresentação bem feita. Então ele vem aqui e apresenta bem. Apresentação. Então, uma apresentação bem feita, isso é o que ele pode fazer como consultor, é usar a maior quantidade possível de informação, ok? Então vamos lá, aí a gente passa para a fase de follow-up. Follow-up, pessoal, muito importante. O que o robô ajuda quando a gente fala de follow-up? O vendedor, ele às vezes recebe um lead por dia, no final de uma semana são 5, no final de um mês são 20, 2 meses 40, e a gente sabe que uma negociação de imóvel demora 6, 7 meses para acontecer. Ele consegue gerenciar tudo aquilo? É impossível. Então como que o gestor de uma imobiliária vai cobrar dele uma gestão perfeita de todo esse volume de leads? É impossível. Então assim, se a gente não tiver uma tecnologia, se não tiver uma cadência, então o robô ele vai entrar aqui ajudando na cadência da conversa. Né? Então, entrou o lead, depois de X dias se manda uma mensagem, depois de mais um tempo outras, se ele foi arquivado por algum motivo, para cada motivo tem uma pergunta diferente, e você vai conversando com ele através de um robô até o momento que ele fica novamente preparado para voltar à conversa, né? Ele amadurece aquele lead, porque o lead tem várias fases, né? Em 7 meses, você imagina, então ele vai amadurecendo no aprendizado, no conhecimento da região, dos imóveis, e aí chega o momento de fechar. Então a cadência é muito importante, né? De você estar sempre gerando novos pontos de contato com ele. Então quem consegue fazer isso é o robô, através de uma régua de e-mail, por exemplo, que você não abandona aquele cliente em 7 meses. Então a cadência um robô consegue proporcionar, o vendedor não consegue fazer isso, tá? Além disso, pessoal, o que o robô também auxilia na negociação? Ele auxilia o vendedor a lembrar de todas as atividades que ele tem. Então, no dia certo tem que aparecer lá aquela atividade, né? Ele tem lá que mandar uma mensagem para um cliente, ele tem que fazer um follow-up com aquele cliente, ele tem que marcar essas próximas atividades. E um sistema bom induz que ele marque essas atividades e aí ele lembre, então tem que ser fácil. Então induz comportamentos, né? Induz comportamentos, tá? Comportamentos. Pelo lado do vendedor, o que a gente tem aqui nesse momento o foco, ele consegue manter o foco nas negociações que estão mais quentes, no dia a dia, e a parte da cadência, dos comportamentos que eventualmente ele acaba esquecendo, porque é natural que esqueça, ele tem alguém garantindo que isso daí seja feito, tá? Então aqui ele consegue focar, o foco nas negociações principais, tá? Negociações, ok? Ótimo. Vamos lá. E aí chega a fase final, que é da negociação. A fase final da negociação envolve, uma vez que fechado o negócio, ele envolve uma série de burocracias. E a gente tem hoje tecnologias para resolver toda essa burocracia, né? Então tem a parte de contrato, tem documentos, tudo isso hoje é resolvido por tecnologia. Então toda a parte de burocracia sai da mão do vendedor e é feito por sistemas, né? Então diminui também a necessidade de o vendedor se envolver num processo que tira ele de vendas, certo? Então o robô ajuda nisso. Quando a gente vem aqui para o vendedor, na negociação, o papel deles é finalizar o spin selling, né? Então, uma vez que ele começou o spin selling, entendendo situação, problema aqui, agora, então no spin selling, chega o momento dele fechar, né? E fechar é ele usar muito essa parte aqui, mostrar a implicação dele comprar aquele imóvel que ele está mostrando, ou um daqueles que ele está mostrando, qual necessidade vai ser atendida, né? Então, como aquela solução realmente é a melhor para ele, isso é o vendedor que tem que fazer. Então, a técnica de spin selling eu recomendo para todo mundo, ele fala de venda complexa, ele é muito usado em tecnologia, mas cada vez mais em outros segmentos. Apliquem e entendam essa técnica para que possa ser usada na empresa de vocês, tá?
Ok, uma vez visto isso, a gente entendeu como o robô e o vendedor, na verdade, eles conseguem hoje em dia trabalhar de uma forma harmônica e por muito tempo continua assim. O que a gente pode falar é, tá legal, Fernando, você mostrou várias coisas aqui interessantes, mas isso existe hoje? Então vamos colocar aqui algumas ferramentas para que vocês entendam como isso daí é resolvido hoje. Quando a gente fala de bot, o C2S ele tem o próprio bot de WhatsApp que faz isso que eu comentei, que é o C2S Bot, né? C2S Bot. Ele resolve isso, está integrado ao C2S. Quando a gente fala de reuniões e visitas, a parte de qualificação de imóveis, a gente tem, por exemplo, hoje uma Econatus, que ela traz todos esses dados de uma base gigante que ela tem para dentro do lead. Quando o vendedor recebe o lead, ele tem a possibilidade de consultar. Então a gente tem uma Econatus aqui que faz isso. Econatus, ok. Follow-up, o C2S tem uma régua de relacionamento. Você programa a régua de relacionamento, chegou o lead, que mensagem vai depois de alguns minutos, que mensagem vai depois de um dia, 2 dias, 3 dias, quando foi arquivado, quando teve uma reunião. Você consegue manter esse relacionamento por meses sem ter o risco do vendedor abandonar precocemente aquele cliente, ele ser abandonado. Então você tem uma régua que ela vai disparar mensagens com ele durante todo esse processo. Tá? Então uma régua de relacionamento, isso já existe também no C2S, uma régua de relacionamento do próprio C2S. Tá? Você tem outras ferramentas, né, para empresas maiores, como o RD Station, Active Campaign. Então tem ferramentas mais poderosas, né, para você usar também, além do C2S. Tá? Depende muito do porte da sua empresa. Para negociações, vocês têm os próprios sistemas imobiliários, que a maioria deles já resolvem esse tipo de problemas. Tem uma Vivalisto que está aparecendo no mercado, mas aqui então você tem os próprios sistemas imobiliários, né? Então o próprio Gaia, Vista, Nido, eles resolvem boa parte sistemas imobiliários. E é isso, pessoal. E o C2S, óbvio, ele entra fechando todo esse ciclo, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu queria passar. Quando a gente fala de vendedor e robô, nosso entendimento é que é um casamento, né? Não é uma disputa, e que isso tem que ser entendido pelo gestor, né, para que ele não tenha medo da tecnologia, para que ele goste, para que ele abrace a tecnologia, e muito mais do que o gestor pensar isso, o vendedor, né, que muitos vendedores hoje, às vezes, quando o gestor quer colocar um sistema na loja, ele tem resistência, porque ele pode estar achando que ele vai ser substituído de alguma forma em algum momento. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhe com os amigos e até o próximo. Até logo.